A cidadela interior começa no caos. Tem um momento que quase ninguém fala. Não é quando você entra no trabalho. Não é quando você começa o dia. É aquele segundo exato em que alguém diz algo, e você sente. Uma frase simples. Você podia ter feito melhor. E pronto. Não foi um grito. Não foi um ataque direto. Mas ficou. E o mais estranho? Você continua o dia, mas algo mudou. Sua energia muda. Seu foco muda. Sua postura muda. E talvez você nem perceba, mas agora você está jogando o jogo deles. Agora deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Quantas decisões suas no trabalho não são realmente suas? Quantas vezes você muda a forma de falar para evitar julgamento? Quantas vezes você segura uma ideia porque alguém pode cortar você no meio? Quantas vezes você se cala, não por estratégia, mas por medo? Esse é o ponto onde a maioria das pessoas já perdeu, e nem percebeu. Porque o ambiente não precisa te atacar diretamente. Ele só precisa te condicionar. E é aqui que entra um conceito que pode mudar completamente a forma como você vive o trabalho. A cidadela interior. Não é motivação. Não é pensamento positivo. Não é ligar o foda-se. É algo muito mais preciso. É a capacidade de criar um espaço interno, onde nada entra sem permissão. Agora pensa nisso com calma. Hoje, qualquer comentário entra. Qualquer crítica entra. Qualquer olhar estranho entra. E o problema não é o que os outros fazem. O problema é que você não tem filtro. Você absorve tudo. E quem absorve tudo, perde controle. Mas aqui começa a virada. Porque o estoicismo, diferente do que muita gente pensa, não é sobre virar uma pessoa fria. É sobre parar de ser manipulável. E ao mesmo tempo, o existencialismo traz um choque necessário. Você não é só vítima do ambiente. Você está escolhendo, todos os dias, como existir dentro dele. Mesmo que não perceba. E isso muda completamente o jogo. Porque agora não é mais sobre aguentar. É sobre escolher. Mas aqui vem a parte mais perigosa. Você não percebe o quanto está sendo controlado, porque esse controle é sutil. Ele vem em forma de pequenas interrupções, comentários com tom duplo, ironias disfarçadas de brincadeira e, principalmente, silêncios. Sim, silêncios. Aquele momento em que você fala algo e ninguém responde. Ou pior, alguém olha para o outro e muda de assunto. Isso não é acidente. Isso é estrutura social. E ambientes corporativos competitivos são especialistas nisso. Porque eles não precisam te derrubar diretamente. Eles só precisam te fazer duvidar de si mesmo. E quando isso acontece, você começa a se ajustar. Você começa a editar sua personalidade. Você começa a performar, em vez de existir. Agora me responde com honestidade. Você está sendo você no trabalho? Ou uma versão adaptada para sobreviver? Se a resposta te incomodou, ótimo! Porque é aqui que começa a construção da cidadela interior. Mas antes de construir, você precisa entender o inimigo real. E não é seu chefe. Não é seu colega. Não é a empresa. O inimigo real é isso aqui. Reatividade automática. É aquele impulso imediato de se defender, se explicar, se justificar, responder rápido, provar valor. Esse impulso parece necessário, mas ele é exatamente o que te torna previsível. E no jogo corporativo, ser previsível é ser manipulável. Agora pensa em alguém que você respeita no trabalho. Alguém que entra na sala e muda o clima. Essa pessoa não fala mais alto.
Ela não reage rápido. Ela não se explica demais. Ela faz algo muito mais poderoso. Ela escolhe quando agir. E isso cria uma percepção completamente diferente. Porque controle emocional não é fraqueza, é domínio. Mas aqui entra o primeiro princípio prático que você precisa dominar: indiferença seletiva. E presta atenção nisso porque a maioria entende errado. Indiferença seletiva não é ignorar tudo. É ignorar estrategicamente. Porque aqui vai uma verdade difícil. 80% do que acontece no seu trabalho não importa. Mas você reage como se importasse. E cada reação custa energia. Agora imagina isso. Cada comentário desnecessário igual um gasto emocional. Cada provocação respondida igual perda de foco. Cada justificativa longa igual perda de autoridade. Você está pagando caro por coisas baratas. A indiferença seletiva resolve isso com uma pergunta simples: isso merece minha energia ou só minha consciência? Se precisa de ação, você age. Se não precisa, você solta. Mas aqui está o detalhe que separa quem entende de quem aplica. Você precisa suportar o desconforto de não reagir. Porque o silêncio incomoda. Principalmente quando você está acostumado a se explicar. E isso nos leva ao segundo princípio, e talvez o mais subestimado de todos: minimalismo corporal. Antes de você falar, seu corpo já falou. E em ambientes corporativos, isso é amplificado. Um olhar rápido, uma sobrancelha levantada, uma respiração mais pesada. Tudo comunica. Agora pensa no seguinte: quando alguém te provoca, o que essa pessoa quer? Resposta emocional. Não importa qual. Pode ser irritação, defesa, explicação. Qualquer uma valida o ataque. Mas quando você reduz sua resposta corporal, você quebra o ciclo. Minimalismo corporal é movimento reduzido, expressão neutra controlada, ritmo de fala estável, olhar firme, sem confronto. Você não reage. Você permanece. E isso gera algo muito específico: desconforto no outro. Porque ele não consegue te ler. E quando alguém não consegue te ler, ele perde poder sobre você. Agora segura isso. Quem não consegue provocar sua reação, não consegue te controlar. E é aqui que começamos a entrar na parte mais estratégica desse vídeo: as técnicas de contenção verbal. Porque antes de aprender o que dizer, você precisa dominar o que não demonstrar. Autoridade silenciosa. Como responder sem se entregar. Existe um momento específico que decide como as pessoas vão te tratar no trabalho. Não é o que você faz no dia a dia. Não é nem sua competência técnica. É o momento em que alguém te testa. E isso sempre acontece. Às vezes de forma sutil. Às vezes disfarçado de brincadeira. Às vezes com um sorriso. Mas é um teste. Agora presta atenção nisso porque é crucial. A maioria das pessoas falha, não porque não sabe o que dizer, mas porque responde rápido demais. A pressa em responder é o primeiro sinal de perda de controle. Porque quem está no controle não tem urgência emocional. E aqui entra o primeiro pilar da autoridade silenciosa: o intervalo de poder. Antes de qualquer resposta, existe um espaço pequeno, quase invisível, mas decisivo. Esse espaço é o intervalo entre o estímulo e a sua resposta. E a maioria das pessoas não usa esse espaço. Elas preenchem com reação automática. Agora imagina isso na prática. Alguém diz: você sempre complica as coisas, né? Resposta comum: não, eu só estava tentando fazer direito. Erro:
Você entrou na narrativa. Agora observa a mesma situação, com intervalo de poder. Você ouve. Pausa. Olha. Respira. E só então responde. Você pode ser mais específico? Percebe o que aconteceu? Você não se defendeu. Você não reagiu. Você transferiu o peso. E isso muda completamente a dinâmica. Porque agora, a outra pessoa precisa sustentar o que disse. E na maioria das vezes, ela não consegue. Agora vamos aprofundar. Porque microagressões no trabalho não são diretas. Elas são ambíguas. E é exatamente isso que as torna perigosas. Elas vivem nessa zona cinza. Foi uma crítica, ou foi uma piada? Foi pessoal, ou profissional? Eu respondo, ou deixo passar. E enquanto você tenta interpretar, você já perdeu tempo, energia e presença. Então aqui vai uma regra estratégica. Se é ambíguo, trate como objetivo. Nunca responda emoção com emoção. Responda a ambiguidade com clareza. Exemplo. Interessante sua abordagem, diferente. Isso pode ser elogio, ou crítica disfarçada. Resposta fraca. Ah, eu pensei que. Você começa a se justificar. Resposta com autoridade silenciosa. Diferente em qual sentido? Curta. Limpa. Direta. Você não entra na insegurança. Você puxa para o concreto. E aqui entra a segunda técnica fundamental. Espelhamento frio. Essa técnica é simples, mas extremamente poderosa. Você repete a essência do que foi dito, sem emoção. Exemplo. Você demorou bastante nisso. Resposta. Você acha que demorou? Sem sarcasmo. Sem defesa. Sem explicação. Isso cria um efeito psicológico forte. Porque você não aceita automaticamente o julgamento. Mas também não entra em confronto direto. Você mantém posição. Agora presta atenção. Essa técnica exige controle. Porque se você colocar emoção, vira confronto. Mas se você mantém neutralidade, vira autoridade. E isso nos leva a um ponto mais profundo. A autoridade não vem do que você fala. Vem do quanto você não precisa falar. Agora vamos para uma das situações mais comuns e mais perigosas. Interrupções em reuniões. Você começa a falar e alguém corta. Isso acontece uma vez, duas, três. E se você não corrige, vira padrão. A maioria reage assim. Tenta falar mais alto. Acelera a fala. Ou desiste. Todas essas respostas diminuem sua presença. Agora observa essa alternativa. Você está falando. Alguém interrompe. Você para. Silêncio. Olha para a pessoa. Espera ela terminar. E então você diz: vou concluir o raciocínio. E continua. Sem pedir permissão. Sem agressividade. Isso é posicionamento. Agora, um detalhe importante. Você não pode hesitar depois disso. Se você parar de novo, perde o efeito. Você precisa sustentar sua fala. E isso nos leva a outra técnica avançada. Encerramento controlado. Quem fala demais, perde força. Quem sabe encerrar, ganha respeito. Depois de responder algo, pare. Não complete com explicações extras. Não tente garantir entendimento. Exemplo. Você poderia ter feito isso melhor. Resposta. O resultado atende ao objetivo. E para. Silêncio. Esse silêncio faz duas coisas. Mostra segurança, evita que você se exponha além do necessário. Agora,
Vamos entrar em algo ainda mais sutil. Microexpressões de submissão. Você pode falar perfeitamente, mas seu corpo pode te trair. Coisas como sorrir ao ser criticado, desviar o olhar rapidamente, mexer nas mãos, ajustar roupa com nervosismo. Tudo isso comunica insegurança. E ambientes competitivos detectam isso instantaneamente. Então aqui vai um ajuste prático. Quando receber uma crítica ou provocação, não reaja imediatamente com o corpo. Fique imóvel por um segundo. Esse segundo muda tudo. Porque mostra que você está processando, não reagindo. Agora vamos conectar tudo isso em um cenário real mais intenso. Você está em uma reunião importante. Seu chefe está presente. Um colega diz: "Eu acho que essa abordagem dele não é a melhor." Todos olham para você. Esse é o momento. Se você se justificar demais, perde. Se você reagir emocionalmente, perde. Se você ficar em silêncio total, também perde. Então você faz o seguinte: pausa, respira, olhar estável, e responde. Qual ponto específico você considera problemático? Agora você mudou o jogo. Você não entrou na defensiva. Você trouxe a discussão para o concreto. Você manteve controle. E mais importante, você mostrou que não é fácil de desestabilizar. Agora deixa eu te falar algo que pouca gente percebe. Ambientes tóxicos não respeitam pessoas boazinhas. Eles respeitam limites. E limites não são definidos pelo que você sente. São definidos pelo que você demonstra. E tudo que vimos até agora constrói exatamente isso. Presença. Mas aqui vem o ponto crítico. Você não vai conseguir aplicar isso sempre. Vai ter dias em que você vai reagir. Vai ter momentos em que vai perder o controle. E tudo bem. Porque isso não é sobre perfeição. É sobre consistência. Cada vez que você usa essas técnicas, você reforça sua cidadela interior. Cada vez que você evita uma reação impulsiva, você ganha espaço interno. E aos poucos, o ambiente deixa de te controlar. Mas ainda falta uma peça essencial. Porque controlar resposta externa é uma coisa, mas manter estabilidade interna é outra completamente diferente. E é exatamente isso que vamos aprofundar na parte 3. Como usar o estoicismo e o existencialismo juntos para criar resistência emocional real, não superficial. Como parar de levar as coisas para o lado pessoal, mesmo quando parecem pessoais. E, principalmente, como não se desgastar, mesmo estando no meio do caos. Perfeito. Agora a gente entra na parte mais profunda, aquela que separa a técnica de transformação real. Porque controlar o que você fala é só metade do jogo. O verdadeiro desafio é como não ser afetado por dentro. Estabilidade interna, o que não pode ser tocado. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete. Acreditar que o problema está no que acontece fora. No chefe, na empresa, no colega difícil. Mas a verdade é mais incômoda. O que mais te desgasta não é o que acontece. É o significado que você dá ao que acontece. Agora pensa nisso com honestidade. Duas pessoas passam pela mesma situação. Mesma crítica. Mesma reunião. Mesma tensão. Uma sai destruída. A outra segue normal. O que mudou não foi o ambiente. Foi a interpretação. E aqui começa a fusão mais poderosa entre duas filosofias que, à primeira vista, parecem opostas: o estoicismo e o existencialismo. O estoicismo diz: você não controla o que acontece, mas controla como interpreta.
O existencialismo vai além. Você é responsável por essa interpretação. Ou seja, você não só reage ao mundo, você constrói o significado dele. E isso muda tudo, porque agora o ambiente deixa de ser o centro do problema, e você passa a ser o ponto de decisão. Mas aqui vem a pergunta difícil. Se você pode escolher como interpretar, por que continua interpretando de forma que te machuca? A resposta é simples e desconfortável. Hábito emocional. Você aprendeu, ao longo da vida, a reagir de certas formas. Crítica igual ameaça. Rejeição igual perda. Confronto igual perigo. E isso acontece rápido demais. Automático demais. Mas automático não significa inevitável. E é aqui que entra o conceito mais importante dessa parte. Despersonalização estratégica. A maioria das pessoas leva tudo para o lado pessoal. Mesmo quando não é. Um comentário vira ataque. Um feedback vira rejeição. Uma interrupção vira desrespeito profundo. Mas deixa eu te mostrar algo que pode libertar sua mente. Na maioria das vezes, não é sobre você. É sobre o outro. Sobre a insegurança dele. A pressão que ele está sentindo. A necessidade de se afirmar. Mas quando você personaliza, você absorve. Agora imagina uma mudança simples. Em vez de pensar, ele está me desrespeitando, você pensa, ele está tentando se posicionar. Percebe a diferença? Você saiu do ataque pessoal e foi para a leitura de contexto. Isso não te enfraquece. Isso te dá distância emocional. E distância emocional gera controle. Agora atenção. Despersonalizar não significa aceitar tudo. Significa entender antes de reagir. E isso nos leva a um ponto mais profundo ainda. Indiferença ao ego. Grande parte do que te afeta no trabalho não é dano real. É dano ao ego. Alguém duvida de você, ego reage. Alguém te ignora, ego reage. Alguém critica, ego reage. E o ego quer o quê? Resposta imediata. Defesa. Validação. Mas aqui está o problema. Toda vez que você responde pelo ego, você perde estratégia. Porque o ego quer ganhar o momento. Mas você precisa ganhar o longo prazo. Então aqui vai uma mudança poderosa. Antes de reagir, pergunte: isso ameaça minha realidade? Ou só minha imagem? Se for só imagem, você pode deixar passar. E isso é libertador. Agora vamos aprofundar isso com algo ainda mais prático. Minimalismo emocional. Você já percebeu como algumas pessoas se desgastam rápido no trabalho? Elas entram no dia e já estão reagindo a tudo. Cada comentário mexe. Cada problema pesa. Cada interação cansa. Isso não é fraqueza. É excesso de investimento emocional. Minimalismo emocional resolve isso com um princípio simples. Nem tudo merece uma emoção. Você começa a reduzir. Menos indignação desnecessária. Menos frustração automática. Menos necessidade de validação. Não porque você se tornou frio, mas porque você se tornou seletivo. Agora imagina isso na prática. Antes, tudo te afeta, você se desgasta. Depois, quase nada te afeta, você preserva energia. E essa energia acumulada vira presença. E presença muda percepção. Agora vamos entrar em um dos pontos mais profundos de todos. A escolha de permanecer. Tem uma verdade que pouca gente quer encarar. Você pode sair. Talvez não imediatamente. Talvez não sem planejamento. Mas ainda assim,
É uma possibilidade. E isso muda completamente a forma como você vive o ambiente. Porque quando você acredita que está preso, você se torna passivo. Mas quando você entende que está escolhendo ficar, você recupera poder. Mesmo que a escolha seja difícil. O existencialismo bate exatamente nisso. Você é responsável pelas escolhas que mantém. Então, em vez de dizer, eu sou obrigado a aguentar isso, você passa a dizer, eu estou escolhendo ficar aqui, por enquanto. E isso muda sua postura. Você deixa de ser alguém que sofre o ambiente e se torna alguém que observa o ambiente. E quem observa não se perde. Agora vamos conectar tudo isso em um cenário interno real. Você recebe uma crítica. Imediatamente, seu corpo reage. Tensão, defesa, vontade de responder. Mas dessa vez, você faz diferente. Você percebe a reação. Não luta contra, mas também não segue. Você cria um espaço. E nesse espaço, você escolhe interpretar com clareza, responder com estratégia, e não absorver emocionalmente. Isso é a cidadela interior em ação. Não é ausência de emoção. É liderança sobre ela. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente sua resistência emocional. O desapego do resultado imediato. Grande parte da ansiedade no trabalho vem disso. Querer controlar como os outros vão reagir. Você fala algo e já pensa: será que gostaram? Será que concordam? Será que me julgaram? Isso te prende, porque você começa a moldar seu comportamento com base em reações externas. Mas quando você solta isso, algo muda. Você foca no que controla: clareza, postura, intenção, e deixa o resto acontecer. Isso não te torna negligente, te torna estável. E estabilidade é rara. E o que é raro é valorizado. Agora, o ponto final dessa parte. Você não precisa vencer o ambiente. Você só precisa não ser consumido por ele. Porque quando você não é consumido, você começa a enxergar melhor, decidir melhor, agir melhor. E isso naturalmente te coloca à frente. Mas ainda falta uma última peça. Porque até aqui, você aprendeu a se proteger, a responder, a manter estabilidade. A gente vai além. Como transformar essa estabilidade em influência silenciosa? Como mudar a forma como as pessoas te percebem, sem precisar se impor? E, principalmente, como usar tudo isso para crescer, mesmo em ambientes difíceis? Porque sobreviver é o mínimo. O próximo nível é dominar o jogo sem parecer que está jogando. Perfeito! Agora a gente chega no nível que realmente muda o jogo. Até aqui, você aprendeu a não reagir, a se posicionar, a manter estabilidade. Mas isso ainda é defesa. Agora, é estratégia. Influência silenciosa. Como dominar sem confronto. Existe uma ilusão muito comum no ambiente corporativo. A ideia de que poder vem de quem fala mais, impõe mais, aparece mais. Mas se você observar com atenção, as pessoas que realmente controlam o ambiente fazem o oposto. Elas não competem por atenção. Elas controlam percepção. E isso muda tudo. Porque no jogo profissional, não é sobre o que você faz. É sobre como as pessoas interpretam o que você faz. Agora segura isso. Você pode trabalhar muito e ser ignorado. Ou pode trabalhar com estratégia e ser reconhecido. A diferença não está no esforço. Está na construção de presença. E presença não é barulho.
Presença é consistência percebida. Agora vamos direto ao ponto. O princípio da escassez de reação. Quanto mais você reage, menos valor sua reação tem. Quanto menos você reage, mais impacto cada resposta gera. Isso funciona como uma moeda. Se você gasta reação o tempo todo, ela perde valor. Mas se você é alguém que raramente reage, quando você fala, todo mundo presta atenção. Agora pensa nisso na prática. Tem gente que responde tudo, opina em tudo, se envolve em tudo. Resultado? Ruído. Agora pensa em alguém que fala pouco, intervém pontualmente, só entra quando necessário. Essa pessoa não precisa se impor. Ela já tem peso. E isso não é personalidade. É estratégia comportamental. Agora entra um ajuste fino que muda a percepção rapidamente. Comunicação de alta precisão. A maioria das pessoas fala demais para compensar insegurança. Explica demais. Justifica demais. Tenta garantir entendimento. Mas isso tem um efeito contrário. Diminui a autoridade. Porque quem domina o assunto não precisa provar o tempo todo. Então aqui vai um princípio simples. Diga menos, mas diga melhor. Exemplo. Em vez de então, eu estava pensando que talvez a gente pudesse considerar uma alternativa. Você diz: tem uma alternativa mais eficiente. Direto. Sem pedir permissão. Sem suavizar demais. Agora atenção. Isso não é ser arrogante. É ser claro. E clareza transmite confiança. Agora vamos para um dos pontos mais avançados dessa parte. Controle de narrativa. Se você não define como será percebido, o ambiente define por você. E o ambiente raramente é neutro. Então você precisa fazer algo estratégico. Criar consistência de comportamento. Porque percepção não vem de um momento isolado. Vem de padrão. Se você mantém calma sob pressão, responde com precisão, não entra em conflito desnecessário. Com o tempo, as pessoas começam a te rotular. E aqui está o segredo. Você quer ser rotulado como alguém difícil de desestabilizar, porque isso cria proteção invisível. Pessoas param de testar quem não reage. Agora, um ponto extremamente importante. Respeito não vem de agradar. Muita gente tenta evitar conflito a qualquer custo. Concorda demais. Cede demais. Se adapta demais. E acha que isso vai gerar aceitação. Mas gera o oposto. Ambientes competitivos não respeitam quem se adapta o tempo todo. Eles respeitam quem tem limite. E limite não precisa ser agressivo. Pode ser algo simples como: não concordo com essa abordagem. Sem elevar o tom. Sem justificar demais. Só posicionar. Agora presta atenção nisso. Posicionamento sem emoção é extremamente poderoso. Porque não abre espaço para conflito emocional. Mas também não demonstra submissão. E isso equilibra a percepção. Agora vamos conectar tudo isso em um cenário completo. Você está em uma reunião estratégica. O ambiente está competitivo. As pessoas estão tentando se destacar. Um colega tenta interromper você. Você aplica minimalismo corporal. Continua. Outro faz uma crítica indireta. Você usa contenção verbal. Redireciona. O chefe pressiona. Você responde com clareza, sem excesso. E ao longo da reunião, algo acontece. Você não falou mais que os outros, mas sua presença foi maior, porque você não entrou no caos. Você se manteve estável. E estabilidade em ambiente instável
Chama a atenção. Agora aqui vem o ponto que fecha tudo. Influência é consequência, não objetivo. Se você tentar parecer influente, vai soar forçado. Mas se você controla a reação, mantém estabilidade, comunica com precisão, define limites, a influência aparece naturalmente. E o mais interessante, sem desgaste. Agora vamos tocar em algo mais profundo ainda: crescimento em ambiente difícil. Existe uma pergunta que muda sua trajetória. Você está apenas sobrevivendo? Ou está usando esse ambiente como treino? Porque ambientes difíceis têm uma vantagem escondida. Eles aceleram desenvolvimento. Se você souber usar, cada provocação vira teste de controle emocional. Cada reunião vira treino de presença. Cada conflito vira ajuste de estratégia. E de repente, o que antes te desgastava começa a te fortalecer. Mas isso só acontece se você estiver consciente. Se não, você só se desgasta. Agora, o fechamento mais importante: a cidadela interior completa. A cidadela interior não é isolamento, não é frieza, não é indiferença total. É estrutura. É saber o que entra, o que fica e o que sai. É escolher quando falar, quando calar e como agir. É existir no ambiente, sem ser moldado por ele. E quando você atinge esse nível, algo muda definitivamente. Você para de sobreviver ao trabalho e começa a operar dentro dele, sem ansiedade constante, sem reatividade, sem desgaste desnecessário. Só presença, clareza e controle. Conclusão: se você chegou até aqui, você já percebeu que isso não é só sobre trabalho. É sobre como você vive qualquer ambiente. Porque sempre vai existir pressão. Sempre vai existir julgamento. Sempre vai existir gente tentando se posicionar. Mas poucas pessoas sabem fazer isso. Manter controle interno, independentemente do externo. E isso é raro. E o que é raro se destaca. Então agora eu te faço um convite direto. Se esse conteúdo mudou a forma como você enxerga o ambiente onde está, curte esse vídeo, se inscreve no canal e, principalmente, assiste o próximo conteúdo, porque lá eu vou te mostrar como desenvolver uma presença que impõe respeito antes mesmo de você falar. E quando isso acontece, você não precisa mais provar nada. Você simplesmente é percebido. E no final, quem domina o próprio interior não precisa disputar espaço no exterior. Ele já ocupa.